Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. Esta casa é uma casa de bendição. Desde que entramos, sentimos a presença do Espírito Santo. É muito importante, amém? Antes de entrar na palavra, eu quero só refletir na palavra. Se queres me acompanhar em Joel, profeta Joel. Amém? Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: e depois disso derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Repita comigo: toda a carne. Toda a carne. E profetizarão vossos filhos e vossas filhas, vossos ancianos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. Também sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito em aqueles dias. Repita comigo: em aqueles dias. São esses dias. E darei prodígios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande e espantoso de Jeová. E todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, porque em el monte de Sión e em Jerusalém habrá salvação, como ha dicho Jeová, em el remanente al qual ele habrá chamado. Amém? Essa é a profecia que está sobre sua vida hoje. Em nome de Jesus. Vou entrar na predicação, pero eu quero meditar nesta palavra, irmãos. Guarda que há um propósito em tua vida. Tu não está aqui por acaso. Tu não has venido aqui simplesmente para mirar ou ver a color de mi traje. Tu has venido aqui para ter um encontro com Deus. Eu sou simplesmente um vaso em la mão do Senhor para ministrar sobre vossa vida. Abra tu coração e receba o que está preparado na palavra para você. Amém? Siente-se dando glória a Deus aí em nome de Deus. Abra o vosso coração. Abra o vosso entendimento, apague os móveis, desprenda do que há aí afora e conecte com Jeová neste momento. Eu sei que tu está aqui já falando com o Senhor, pero te pido total atenção em nome de Jesus para receber o que Deus tem preparado. Eu estou falando com o Senhor para ministrar uma palavra para a vossa vida. Às vezes não é fácil ministrar uma palavra, porque primeiramente tenho que perguntar: Senhor, o que queres que eu haga? Porque não é minha vontade, senão a tua. Eu não conosco tua vida. Como foi chegar aqui para falar e predicar uma palavra que tu necessitas, se não conosco tua vida? Pelo Deus Todo-Poderoso está aqui nesta manhã, e o Espírito Santo que sonda teu coração, Ele conhece tua vida e Ele nos revela, nos traz revelação da palavra para falar com a igreja hoje. E eu he pedido com um propósito de glorificar a Deus e clamar a Deus que venha descender fogo do céu sobre tua vida. Se tu necessitas de um milagre, tu está no local correto. Se tu necessitas da glória de Deus, hoje tu lo vas a receber, porque el derrotado se chama Satanás e os vitoriosos se chamam hijos de Deus. Nascemos para controlar a situação e não sermos controlados. Quantos aqui estão sendo controlados? Nascemos como príncipes, para direcionar, para dirigir e não ser dirigidos. E quantos aqui estão sendo dirigidos? O diabo é astuto, 24 horas por dia tem para te sondar e te amar na estratégia para te derrubar. Pero tu tens 24 horas de dias com o selo do Espírito Santo, com Jeová irei em nosso Senhor Jesus para atender a vitória. O preço foi pago na cruz, irmãos. Como está a tua vida hoje? Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia. Vamos retroceder em Gênesis capítulo 26. O livro de Gênesis capítulo 26. Um livro que habla de la formação do mundo, habla de los profetas de la fé, de los padres de la fé como Abraão. E eu quero falar da vida de um servo fiel, bendecido. Amém? Um muchacho que foi provado em el monte por seu padre. Um muchacho que teve um cuchillo levantado para quitar sua vida, porque Jeová tinha pedido a seu padre a ver se verdadeiramente ele se deleitava ao Senhor ou ele estava buscando algo a câmbio. A ver se verdadeiramente ele me servia por amor ou por a câmbio de alguma coisa. A ver se Abraão está obediente nesta manhã. A ver como está a tua vida, amém? Gênesis capítulo 26, versículo 1. Rapidamente vamos lendo, todos eles digam amém. Amém. Quantos entram na Bíblia, digam amém. Crente sem Bíblia está desarmado, irmãos. Vamos manter nossa palavra junto com nós outros. Espada, guerreira, amém?
Vamos fazer a leitura 26, capítulo 26, versículo 1 de Gênesis. Diz assim a palavra: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forasteiro en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas terras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu semente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamentos, mis estatutos y mis leyes. Y gloria a Dios. Graças que Abraão guardou esses princípios para que estemos aqui hoje, amém? Siente glorificando ao Senhor, Padre eterno, amado. Te pido, soberano Deus eterno, que venha guardar a hora, Espírito Santo. Traga uma unção sobrenatural sobre esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ministra a partir deste momento quebrantamento, transformação, arreglando a hora, Senhor. Põe as coisas que tem que ser postas em seu local, para a honra e glória do santo nome, Senhor. Amém? Amém. Vire para o teu irmão e diga assim: existe um propósito de crescimento para a sua vida. Todavia, irmão, não tem escutado, irmão. Toca nele se existe um propósito de crescimento para a sua vida. Amém? Os esposos têm que falar isso com as esposas todos os dias. As esposas têm que falar isso com o esposo todo dia. E os matrimônios têm que falar com os filhos, e têm que falar com os vizinhos, e têm que chegar com a igreja e dizer: pastor, existe um propósito de crescimento nesta obra, em tua vida existe um propósito de crescimento, e o ministério de alabança existe um propósito de ministério de crescimento sobre esta igreja, e cada um que está aqui dentro da igreja de Cristo. Eu não estou me referindo ao templo, estou me referindo à igreja de Cristo que eres tu. Aleluia. Mas existe um propósito de crescimento para a tua vida, irmãos. Entenda qual é esse propósito. Quizás tu não está obedecendo, quizás tu todavia não está bem consciente do poder e do que Deus pode fazer, amém? Nesta manhã eu quero ministrar liberação, transformação, crescimento, barreiras rompidas, cadenas destruídas, para honra e glória, porque vou declarar e vou mostrar para vocês que somos vitoriosos em meio de uma crise. Vou mostrar que na crise podemos vencer sim. Relata este texto incrivelmente que ele estava passando por um momento de dificuldade. Isaac estava na terra marcando para Gerar, por uma circunstância de uma crise de hambre, não tinha comida, por uma circunstância que envolvia ele estava no local onde ele estava descendendo buscando melhor comodidade. Ele buscava um local melhor para o povo que estava com ele, para sua família, pensando ele que estava sendo no correto. Isaac pensou: vou abarcar a Egipto, porque em Egipto quizás tem comida, tem provisão ali. E obedecer a voz de Deus, hermanos, é uma coisa mais allá do que nós estamos fazendo agora. Quantos aqui têm fé? Glória a Deus. Como está a tua fé nesta manhã? Está pronto para obedecer ao Senhor? Quizás hoje, com esta predicação, tu terás que cambiar tus pensamentos, porque diz a palavra que vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele pensa maior, ele pensa mais grande, ele tem mais coisa para a tua vida, amém? Quando Isaac pensou em descender a Egipto, vindo ao Senhor em Gerar e falou com ele, versículo 12, quer me acompanhar? E se apareceu Jeová e lhe dijo: não descendas a Egipto, habita na terra que eu te direi, habita como forasteiro nesta terra. O Senhor falou uma vez só com Isaac. Pero Deus conhecia a circunstância dele, sim. Deus sabia que tinha hambre naquela terra, sim. Deus sabia que a situação estava caótica, sim. Deus sabia que existia uma crise em aquele local, sim. Pero o Senhor disse: não saias de aí. O Senhor mirou a Isaac e disse: tenho um propósito que não vem de ti, Isaac, vem de tu padre. E para que esse propósito se cumpra, eu necessito que tu me obedeças. Para que o propósito de Deus se cumpra em tua vida, e as cadenas malignas se rompam, e as coisas cambiam, as
circunstância, é necessário que tu obedeças à voz do Senhor. Sencillamente assim, a partir do momento que pensamos a obedecer, o milagre começa a acontecer. Precisamos sim entender, sem questionar, simplesmente se sujeitou à vontade do Senhor. E ele pensou assim, disse-me: Senhor, pelo Isaac, ele comandava uma família enorme, uma família grande, e ele teria que chegar a seus homens, aos trabalhadores, e dar ordem a eles, disse: vamos a cambiar o roteiro, porque Jeová me disse que temos que permanecer. Irmãos, quizás a família própria dele mirou e disse: está louco, homem, que te passa em tua cabeça? Nós estamos passando hambre, não há trabalho nesta terra, há conflitos aqui, queres que nós nos quedemos a morrer? Eu digo: não, esse Jeová falou comigo que tem uma promessa em minha vida e que eu tenho que permanecer, porque ele me vai fazer prosperar na crise. Quantos aqui creem? Deu glória a Deus. Quantos estão prosperando na crise? Deu glória a Deus. Amém? Aí o propósito de Deus em sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: em el vientre de tu madre te conocí, antes que nascieres te santifiquei e te dei como profeta sobre las. Estamos aqui para reinar e administrar o herdeiro de Deus. Somos aqui na heredar e administrar a promessa da vitória de Deus sobre qualquer circunstância. Simplesmente Isaac se sujeitou e pensou a falar com os trabalhadores: corra os sacos de semilha que temos. Quizás tiveram 2, 3, 4 sacos de semilhas, pero a terra estava seca em aquele momento. Não era um bom momento para abrir um negócio. Quizás por a circunstância da terra, não era um bom momento para começar a ser uma obra de Deus. Quizás naquele momento, por a falta de água, de lluvia, de trabalho, não podia correr a única semilha que tinha e echar naquela terra. Pero ele escutou a voz de Deus e começou a obedecer. Se Jeová me ha dicho, existe uma promessa e ele vai cumprir sua palavra. Amém? Dando ordem a esses trabalhadores, dizendo: peça a semear na terra seca, e peça a compartilhar essa semente na terra seca. Pero o sol está caliente, não há lluvia, não importa, e peça a poner as semilhas na terra, porque a ordem vem de Jeová. Quantos aqui estão semeando na terra por a ordem de Jeová? Quantos aqui estão buscando ser sua vontade? Se Isaac hubiera hecho su voluntad, ele teria padecido. Ele teria bajado a Egipto, buscado conforto para si e não se sujeitado à vontade de Senhor. E ele teria padecido. Isaac preferiu estar em meio de uma crise, onde tinha hambre, onde tinha falta de água, onde muitos estavam passando necessidade, escuchar a voz do Senhor, por os olhos da fé, coger a semilha, distribuir e começar a plantar em uma terra que não tinha água, em uma terra que estava seca, uma terra que não tinha adubo, pero tinha a palavra de Deus. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é poder? Amém. Abra tua boca e dê glória a Deus. Amém. A palavra de Deus é poder ou não é poder? Amém. Deus cambia na circunstância ou não cambia? Amém. Por uma promessa na igreja e tua vida, Ele cambia qualquer circunstância. Obedeça, permaneça e busque primeiramente o reino de Deus, como diz Mateus 6:33. Priorizar, buscar, cambiar nossas atitudes. Busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão añadidas. Assim disse Jeová. Simplesmente, sabe, começou a ser lá que tudo foi essa. Foi a buscar a promessa de Deus, foi a clamar ao Senhor, foi a obedecer a Deus. A muitos irmãos a obediência les custa, porque necessito de trabalho, necessito de buscar minhas vontades, Senhor, necessito de buscar. Ele também necessitava, ele também sabia das circunstâncias, pelo ele creu que se eu obedecer, o Senhor ia prover tudo que era necessário. E a diferença na igreja hoje é saber onde estão os obedientes, onde estão os que estão echando fora todo o pecado e estão buscando santidade. 1 Pedro 1:16 diz: ser santo porque eu sou santo. Quantos estão priorizando a santidade da palavra de Deus? Quantos estão priorizando estar em caminho, lendo a Bíblia cada dia? Há crente que vem à igreja uma vez por semana, há crente que carga a Bíblia, a espada e la deixa em casa, abre
pela Bíblia nos domingos, quando vem na igreja, o pastor lhe pede para abrir. E quer prosperar. E quer um milagre. E quer uma transformação. Irmão, se tu não buscas, se tu não obedeces, se tu não sujeita ao Senhor, se tu não abres esse coração de pedra e deixa o Espírito Santo dominar sua vida, Deus não vai poder fazer prosperar, porque antes Ele tem que formar, Ele tem que cambiar a terra, Ele tem que sacar as impurezas. Deixa Deus trabalhar, porque o diabo está trabalhando de fora para muitos, para a destruição de muitos, e muitos estão caindo com pecado, com falhos, por desobediência na palavra do Senhor. Por que temos que passar na crise como Isaac passou, pastor? Porque é um propósito, sim, pastor, um propósito de quê? De sofrimento? Não! Mas é o sofrimento que Deus glorifica seu nome. É na crise que Deus glorifica seu nome. É na dificuldade que Deus glorifica. Como, pastor? Deus glorifica, irmã, tenha fé. Vamos compartilhar uma palavra aqui em 2 Coríntios. Aleluia, Jesus. Abrando em 2 Coríntios 4,17. Aleluia, Deus. 2 Coríntios 4,17. Em nome de Jesus. Porque esta leve tribulação momentânea produz em nós outros, a igreja, cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Amém? Vamos ressaltar aqui. Porque na leve tribulação, quantos aqui estão vendo a tribulação pesada? A Bíblia diz que é leve. Tribulação pesada será em período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Isto será tribulação. Nós outros não vivemos tribulação aún. Leve e momentânea, porque é passageira. Tribulação produz em nós outros cada vez mais um excelente e eterno peso de glória. De quem é a glória? É tuya ou de Deus? O peso da glória de Deus descende em tua vida. Quando tu está obedecendo, batalhando, buscando, servindo, se és ninho, se és um jovem, se és um adulto, se és um senhor, eu sempre digo que os jovens são abaixo de 100 anos, porque a palavra do Senhor te renova a cada dia. Porque a glória é de Ele. Ou seja, Ele é eterno peso de glória vem sobre nós outros quando estamos obedecendo, batalhando, sim. Em meio dessa crise, as igrejas estão começando a crescer. Em meio dessa crise, na dificuldade, as pessoas estão sensíveis a escutar a voz do Espírito Santo, a reconhecer os falhos, a reconhecer que Deus tem total poder, porque é onisciente, total sabedoria, é onipotente, total poder, e é onipresente, total presença sobre a nação. Em meio dessa crise, Deus está trabalhando em vosso coração. Porque vosotros sois terra seca sem o Espírito Santo, terra que não cresce nada. Pero quando o Espírito Santo entra, quando a palavra do Senhor entra como uma espada cortando dentro de nós outros, o Senhor empieza a cambiar a circunstância e vai removendo na terra como um vaso na mão do oleiro, diz aí em Jeremias capítulo 18. Assim hace o Senhor também com a igreja e com tua vida, porque existe um propósito de crescimento em tua vida, e tua vida faz parte da igreja, e a igreja de Cristo vai subir para a honra e glória do Senhor Jesus. Quantos querem de glória a Deus? Mais forte, dê glória a Deus aí. Quantos aqui querem receber a vitória? Eu venho aqui declarar uma liberação, uma transformação em tua vida hoje, irmãos. Eu venho aqui para que o Senhor manifeste seu poder e tua glória. Porque se eu sou vaso do Senhor, eu tenho uma função, e minha função de vaso é levar azeite, e o azeite tem que estar transbordando para chegar e derramar. Assim vem a glória do Senhor sobre a casa. Aqueles que queiram recebam hoje o milagre da glória de Deus sobre tua vida, amém? Podemos vencer essa estratégia de dificuldade por la fé. Sim, pastor, sim. Hebreus 11 é dos heróis da fé. Isaac permaneceu por fé, porque creu, acreditou que tinha um propósito. Ele disse: aonde é crise, aonde é dificuldade, eu sei que o Espírito Santo pode descer sobre mim. Aonde é qualquer circunstância contrária, eu sei que se eu empeço a semear a semente e tenho que abrir um pequeno estabelecimento de comércio, é Deus que vai dar crescimento e não eu. Por fé e obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz que a fé é a certeza de lo que se espera e a convicção de lo que não se vê. Ou seja, certeza de lo que se espera. Tu tens certeza de lo que está esperando no Senhor ou todavia está de volta?
Muitos têm dúvida, irmãos. Abra glória a Deus. Pero quando dia que em vossas casas estão dudando do milagre do Senhor. E na dúvida traz indecisão. E a indecisão traz desobediência. E da desobediência traz a circunstância que é a parte do Espírito Santo de entregar a tua vitória. Daniel teve que orar 21 dias, porque o anjo queria trazer a mensagem e não chegava. Ele era mensageiro. Deus teve que mandar um anjo guerreiro a guerrear. E Daniel entrou com um propósito de 21 dias orando para que viesse a bendição dele, Senhor. Quantos dias tu está orando? Quantos dias tu está buscando o Senhor por semana? Não é uma vez por domingo. Irmã Andressa tem hablado com os servos. Vamos a orar, porque a oração por la fé derruba muralhas demoníacas, rompe barreiras, rompe cadenas e a vitória viene. Vamos orar lunes, martes, viernes, jueves, sábado, domingo. Vamos orar no monte. Vamos nos consagrar pela manhã. Vamos consagrar pela tarde. Vamos buscar o Senhor. E Deus tem operado em milagre. Deus está levantando empresários, irmãos. Pessoas que em meio da crise estão abrindo negócios. Pessoas que em meio da crise a cada semana está testemunhando o trabalho. E esse é o mesmo Deus que nós nos servimos. É o mesmo Deus que está sobre tua vida. A diferença é a busca da fé, a obediência e na presença do Senhor. Só podemos vencer por la fé. Porque a fé é na certeza do que se espera. Se tu espera em Jeová, se tu descansa, deleita-te em Senhor e confia, tu vas a buscar, vas a permanecer. O Espírito Santo vai transformar toda dureza e Deus vai ser que sobreabunde. Há uma palavra interessante que me gusta muito, que quero ressaltar ela, falando de finanças também, Malaquias. Malaquias 3:10, que habla de los dízimos. Amém? E se traz todo o dízimo à casa do Senhor para que ele tenha mantimento. O holofólio também disse assim. Amém? E nisso provavelmente. Mas há uma palavra aqui que disse que a Bíblia habla muito de ela, que quero compartilhar para que vocês entendam. Amém? E derramarei sobre vosotros bendição hasta que sobreabundo. Versículo 10. E derramarei bendição sobre vosotros hasta que sobreabunde. Esta palavra sobreabundar é muito mais do que o limite que estamos vivendo. Estamos acostumados, não. Estamos acostados com a situação que estamos passando. Nos estamos acomodando e deixando a crise entrar na igreja em nossa vida, sendo que é nós outros que temos que entrar na crise. Estamos deixando a crise vencer nossa consciência, sendo que quem manda em nossa consciência é o Espírito Santo. Por isso Efésios capítulo 6:10 habla de armaduras espirituais. E ele não tem que estar na cabeça porque é protegido aí, ó, para que na crise las dardos inflamadas do diabo não venga. Porque o Espírito Santo comanda a tua vida. 1 Coríntios 6:19 diz que tu corpo é templo do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que tem que dominar tu corpo. Gálatas 5:16 nos ensina a caminhar em Espírito e não satisfazer os desejos da carne, porque a carne é contrária ao Espírito e o Espírito é contra a carne. Temos que fazer por la fé, por el Espírito, por la vontade de Deus e por la palavra do Senhor, para que nós podemos sobreabundar. Sinceramente, quando estamos sobreabundando aqui? Por que esta palavra está na Bíblia, pastor Lima, e hoje em dia é uma promessa, nós somos... Será porque está acontecendo no Apocalipse? Não, irmãos. Porque somos filhos de Deus. As coisas de Deus acontecem por esse momento da igreja crescer. E esta palavra tem que ter efeito em tua vida. Esta palavra teve efeito na vida de Isaac. Porque pastor Isaac obedeceu, se sujeitou e começou a buscar o Senhor, correu na semente que tinha e começou a semear por os ovos da fé, com a certeza que ia receber, porque estava obedecendo a Deus, e o Senhor começou a fazer milagre, e o Senhor começou a transformar a essência na promessa, da mesma forma que o Senhor falou com Jeremias em capítulo 1, versículo 8, vete, porque Deus foi contigo, sou eu que te envio, sou eu que vou delante. No temas delante de eles, que maior é nosso Deus. Assim que ergueu Davi, indo delante de gigante, mirando gigante, tu vem comido com espada, com escudo, com braveza, pensando que sou ferro. Eu vengo hasta em nome do Senhor Jeová. Porque o maior, está vindo acima, o maior é Deus que está em mim. E naquele momento eu tenho certeza que Davi para ele tinha 3 metros como ele gigante, porque ele confiava em ele Senhor.
gigante Golias. A pedra que Davi lançou deu el gosto de derrubar o gigante. Quem matou foi a espada de Davi. Porque derrubou o gigante e Davi sacou a espada e dijo: "Ves como Deus entrega esta crise em minhas mãos?" Correu na cabeça, sacou a espada, cortou na cabeça e disse: "Aqui está a crise que vosotros estavam temendo." Deus necessita de um nome, de um valente, às vezes, para chegar aqui e dizer: "Deixa de ser templando em meio da circunstância. Deixa de ser medrosos, flojitos." O pastor predicou ontem, o pastor Alceno, dizendo: "El cielo não é de flojo, irmãos. El cielo é de los valentes, guerreiros, que buscam batalhar pela obra, priorizando a glória de Deus, e a semilla vai sobreabundar em tu vida. E tu vas a receber a promessa." Quando recebem a promessa de Deus aqui no nome de Jesus, levanta as mãos. Vamos ler então o versículo 12 de 26. Versículo 12 de capítulo 26 diz: "Sembrou Isaac em aquela terra e cosechou aquele ano." Não foi o ano seguinte, não, irmãos. Aquele mesmo ano cosechou Isaac 100 por 1 e lhe bendigo Jeová. Versículo 13: "El varón se enriqueceu e foi prosperado e se engrandeceu hasta ser-se muito poderoso. E tuvo hato de ovelhas, de hato de vacas e muitas labranças, e dos filisteus lhe tiveram envidia." Em mesmo ano, por a fé, por as obras, Isaac começou a crescer. Pero ele estava em uma terra forasteira, estava em meio de uma crise, pero ele teve fé e obediência, ato de fidelidade com o Senhor Jesus. Sem obediência não vamos chegar lejos. Sem obediência não podemos passar de nossos limites, irmãos. Nós teremos um adversário muito forte aí fora para os flojos. Estou falando para os flacos. Há um adversário muito forte aí que agora está derrubando muita gente, que é o diabo. Lucas 19, 10, 19, 10, 18, o Senhor Jesus dijo: "Eu veía a Satanás como um raio descender do cielo." Ele relatou a caída de Lúcifer. E 19 digo: "Lhes dou autoridade em meu nome para pisotear, para dominar as circunstâncias. Pisotear cobras, escorpiões, demônios, espíritos imundos. Te dou autoridade para transformar toda circunstância contrária em meu nome. Vosotros sereis vitoriosos." Para dominar a circunstância. Sobreabundar, às vezes, depende do ministério, como é pastorado, não é ter 3.000 euros na conta sobrando, se que hago com esse dinheiro. Sobreabundar, irmão, é ter um coche com gasolina aí para onde queira, sem que o motor pare. Sobreabundar é ter lá no ver arroz, frijoles, carne, batata, todos os dias. Sobreabundar é tu ir sem el cole indo na casa. Sobreabundar é dormir tranquilamente, sabendo que amanhã tu vas a trabalhar, ou sabendo que amanhã tu vas ter a provisão do Senhor. Assim empeça a ministrar a bendição, empeça a aprender a profetizar em vossa vida, empeça a ter uma posição distinta. Isaac tuvo uma posição e ele foi obedecido, porque nós não podemos, somos filhos de Jesus, somos lavados, somos remidos por el sangue de Cristo e somos herederos pela graça de Jesus. Somos filhos de Deus em vitória e não em derrota. Há uma cadeia demoníaca muito grande aí lutando contra as pessoas que não têm sabedoria. Oséias 4:6, eu digo: "Mi pueblo foi destruído por falta de conhecimento." Sepa lutar. Salmo 91:7, amém? Vamos analisar. Salmo 91:7, muitos conhecem, não? 1000 vão cair a meu lado, 10.000 a mim 10. E tu não serás? 1000 a um lado, 10.000 ao outro. Muita gente está aqui lutando, peleando contra o seu vizinho. Muitos aqui, ao invés de amar, estão batalhando contra seus amigos. Aí eles estão crescendo, o ambiente lá, cobiça e começa a guerrear. Dentro da própria igreja, às vezes acontece isso. E esses 11.000 que estão caindo aí, irmãos, não é carnal, é espiritual. Entenda a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: "Não temos luta contra a carne e nem sangue." Terra de lutar contra seu irmão, empeça a lutar contra o diabo. Aleluia. Não temos luta contra
ou de hierarquia, governadores das tinieblas, e os demônios estão aí, irmãos. Como tu está peleando nesses dias para a vitória, para glorificar a Deus? Aleluia, Deus. E esses 11 mil são demônios, porque a Bíblia diz que não lutamos contra a carne, se lutamos contra o Espírito. Quem são os 11 inimigos? 11 demônios, 11 mil demônios para cada pessoa no seu básico, para destruir tua vida. E tu só tem um selho e ele não te pode chegar, porque tu não serás a ti. E esse selho se chama Espírito Santo, que está sobre tua vida, a parte que é ângeles te guardando, porque o Salmo 91:11 diz isso: e dará ordem aos anjos que te guardem todos tu estás guardado. Foi as culturas humanas. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. As varonas estão aí batalhando. Amém? Mira, senhoras, interceda por vossa casa. Amém? Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica seu lar, sua casa, e la nécia, la tola com suas manos, la destrui. Edifique com palavras de poder e autoridade. Profetize vitória, profetize bendição. Abre a nevera quando tu manda, em nome de Jesus Cristo vai venir provisão para mim, meu marido, para venir para minha casa. Estira tus manos aí dentro de tua casa, pareja, e peça a adorar ao Senhor. E Deus vai dar provisão sobre vossa casa. Essa semilha, essa oração, essa intercessão por vossa casa, por nossa vitória. Essa igreja tem uma promessa, irmão. Entenda. Empiece a buscar com fé, para que se cumpra esta palavra. Sem fé, Jesus chegou em uma cidade pequena, ele não pôde operar ele, porque a gente não creia. De nada serve crer, não crer. De nada serve vir a predicar aqui se tu não crer. Tu tens que correr isso com ele no nosso coração e começar a marchar como servo. E começar a buscar e guerrear e sacola o servo, o trabalhador, e peça a semear essa semente. Não há terra seca, não há lluvia, não está. E peça a semear. Deus é quem vai entregar na terra. Isaac cosechou 100 por 1. Que matemática é esta, pastor? Uma saca lhe dava 100. Uma saca. Quanto mais tu ser para o Senhor, mais esse não te vai dar. Aleluia, Deus. Uma coisa que me dói no coração é verdade. Ver muitas mulheres, pastor. Uma angústia de chorar. Porque em Facebook, onde tanta tonteria, eu mirei uma cosita de dinheiro. As notas de 100, de 50 vão para os pais. As notas de 20 para os bares, para as tiendas. E as mulheres diziam: vamos para a igreja. Que angústia me deu isso. Que angústia, irmãos. O pastor lhe pediu: irmãos, nós teremos um projeto, queremos que sacar. Tu sabe de onde sai essa revista, irmãos? Esse dízimo, essa ofrenda, isso é obra do Senhor. Como você levar o coração desse povo ali fora? Se tu não empieza a trabalhar, tu empieza primeiramente com a fidelidade, com o dízimo, a ofrenda, com o amor, e Deus te vai proporcionar mais a um. Empieza a ter os personagens diabo aí dentro de vossa casa. A Bíblia nos ensina que se tua casa não está apta, tu não pode estar obrando na casa dele, Senhor, tampouco. Tem que administrar bem tua casa e administrar bem tua vida espiritual. Aleluia, Deus. Para realmente 2 ou 30 euros pode. Para a igreja ter que dar 2 euros de moneda. Na verdade, Deus não precisa de tu dinheiro, Ele precisa de tu fidelidade. Porque com tua fidelidade, Ele vai chegar e dizer: Satanás, aparta-te dele, porque és meu e és fiel. Aleluia. Multiplica a semente. É isso que o Senhor hace. Porque a onipotência lhe dá autoridade sobre toda a finança, Ele tem poder. Aleluia. Mas tua fidelidade é que dá autoridade ao Senhor de trabalhar nesta igreja, de trabalhar nesta obra em tua vida, para que tu venha prosperar. Aleluia. Entenda este propósito dele amado do Senhor em tua vida, e tu vais começar a crescer. Aleluia, Deus. Agora existe uma obra contrária. Se ponga de pé em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos um momento. Eu vou ministrar uma oração. E eu sei que quer receber o crescimento espiritual. E eu quero que tu dê um passo aqui adelante. Só os que sentirem. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Porque hoje se vai romper uma cadeira. Se vai romper uma cadeira. Aleluia. Uma cadeira de falta de crescimento. Porque esta cadeira é demoníaca, espiritual.
E muitos estão necessitando crescer e entender o propósito do Senhor, pelo estar atado todavia por algumas circunstâncias de Deus. Eu sei que vai obrar aqui em tua vida. Em nome de Jesus Cristo, cerra os olhos um momento. E se tu sigues, por favor, pega aqui que tu vas a receber a vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus de poder e glória, aleluia. Salagaçuia, alabaçuia, alabaxuia. Soberano, eterno, amado, poderoso. Espírito Santo, neste momento, alagaçuia. Espírito Santo, neste momento, segundo tua palavra, Senhor, que eu pus na rodilha e declarei em nome de Jesus Cristo que existe uma autoridade para destruir, destronar e romper toda a cadeia, Senhor. E tu vas a mostrar a hora em la vida de cada um que está aqui, Senhor, na necessidade deste povo, Senhor. E eu te peço a ministrar a hora em cada um que está na cia, Pai. Em nome de Jesus, alagaçu. Espírito Santo, eu declaro a hora, Senhor. Em toda potestade demoníaca, todo espírito imundo, contrário à obra do Espírito Santo, alagaçúria. Em nome de Jesus Cristo, vai destronando a hora, Senhor, este impedimento, esta frieza que pessoa a generar dentro do coração desta pessoa que está aí a hora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, 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 irmãos. As pessoas aqui dentro, escuta neste passo. As pessoas que pensam que estão em comunhão com o Senhor e Deus quer restaurar a gasolina. Espírito Santo de Deus, peça a ministrar a hora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a gasolina. Em nome de Jesus Cristo, a gasolina. Que ela Deus é soberano. Deus é soberano. La honra y la gloria de